Demain, nous allons... Bora falar pra vocês? Bom, com base no vídeo do Dia das Crianças, hoje vamos falar sobre meio de transporte, ok? Ótimo, vamos lá. Primeira coisa, você vai aller quelque part de algum jeito. Então você vai aller é o verbo ir, que é um verbo irregular. Lembra que eu falei em algum momento dessa vida que tinha um verbo que terminava com ER, mas que não era regular, que não era do primeiro grupo? É esse verbo, é o verbo aller. Então você pode aller à pied, sei lá, je vais à pied à la boulangerie. Je vais à pied à la boulangerie. Ou então você pode marcher, dá no mesmo. Je marche jusqu'à la boulangerie. Marcher, que é andar. E ali, à pied, pied é pé. Então, né? Então, je vais à pied à la boulangerie. Você também pode aller à vélo. Tu vas à vélo à l'université, ou à la faculté, ou à la fac. O mais comum é la fac. Por quê? Porque o francês corta tudo. Tem pouco tempo nessa vida para você falar a palavra completa. Então você corta. É que nem saudas, como diria Paola. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, sinto muito. Então, tu vas à la fac à vélo. Ou você pode só andar de bicicleta, porque assim. Então aí vai ser faire du vélo. Você vai faire du vélo. Marcher é andar, mas andar de bicicleta não é marcher de vélo. É faire du vélo. Ok? Ah, pequena... sei lá, asterisco? Não sei. Esse du é masculino, indica masculino. Ça veut dire que. Ça veut dire que. Vélo, c'est masculin. Ok? Bicicleta é masculino. Você pode também aller en voiture. Je vais en voiture. E perceba que mudamos de a para on. Por quê? Porque o on ainda pode entrar. Então você vai entrar no carro, é en voiture. Você não vai entrar na bicicleta. Então é à vélo. Il va à São Paulo en voiture. E voiture, lembra que vélo é masculino? Voiture é féminin. E voiture não é viatura, tá? É carro mesmo. Voiture é féminin. Vocês não adoram isso? Quando tem um negócio que é... como é que é? Masculino numa língua e feminino na outra. É incrível. Bom, você também pode aller en bus. Aller en bus. On va à la fac en bus. Il va à la fac en bus. Ou então, je prends... já mudei a pessoa, hein? Je prends le bus tous les jours pour aller à la fac. O verbo aqui é o verbo prendre, que também é irregular, mas não estamos focando nele agora, ok? Ótimo! Então, on va à la fac en bus, ou je prends le bus pour aller à la fac, ou on prend le bus pour aller à la fac. Você também pode aller en métro. Aller en métro. Então, demain, nous allons au musée en métro. Nous allons au musée. Nous allons faz a liaison aqui, vai juntar o S com A. Então, nous allons. E fazer o som de Z. Nous allons. E você também vai prendre le métro. Então, je prends le métro pour aller au travail. Prendre le métro. Você pode também aller en tram. Tram. Desse jeito que se fala. Tram. Que aqui é o nosso veículo lento sobre trilhos. VLT. Eu sei que é leve, gente, mas eu acho que, assim, o lento combina mais. Pelo menos aqui no Rio. Le tram ou le tramway. Mas, né, não temos tempo de falar tudo. Então é tram. Vous allez où en tram? Vous allez où en tram? E o tram, você também vai prendre. Próximo, você pode aller en train. Train, tram. Duas coisas diferentes. O jeito como você fala faz diferença. Tram e train. Ils vont à Paris en train. Ils vont à Paris en train. E adivinha o que se faz com train? Prendre le train. Você pode também aller en avion. Elles vont au Maranhão en avion. Aller en avion. E o avião você também vai prendre.
nota mental. Fazer um vídeo sobre o verbo prendre. E aí, gente, le bus, le métro, le tram são les transports en commun. Não sei se vocês perceberam, espero que sim, mas conjuguei um verbo aqui. Conjuguei o verbo aller, que eu falei que é o verbo que termina em ER, mas que é irregular, e é o verbo ir. Então, recapitulando aqui o que eu falei. Je vais à la boulangerie à pied, tu vas à la fac à vélo, il va à São Paulo en voiture, on va à la fac en bus, nous allons au musée en métro, vous allez quelque part, que é lá onde você vai, en tram, ils vont à Paris en train, elles vont au Maranhão en avion. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. À pied, à vélo, en voiture, en métro, en bus, en avion, en taxi, en Uber, en hélicoptère. São um monte de opções. Deixa eu falar, se inscreve no canal, tá? Abonne-toi e mets un pouce bleu, ok? Bah, merci. Tchau. Esqueci de falar uma coisa. Feliz Dia dos Professores. Yay! Agora sim. Tchau.